Oi, gente, tudo bem? Eu sou Ana Paula Ribeiro, sou terapeuta integrativa e sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje eu queria fazer uma pergunta para vocês. Vamos falar sobre fluido vital. E a pergunta é: você acha que o fluido vital ele é captado por nós ou ele é produzido por nós? Mas antes da gente começar essa reflexão, eu queria te convidar para se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Se inscreve, não esquece de marcar no sininho para que você possa receber as notificações de cada vídeo novo que a gente lança aqui. Se você já quiser deixar algum comentário, alguma pergunta, fica à vontade que eu vou ter o maior prazer de te responder depois. Então vamos voltar aqui à pergunta inicial, né? A gente estava falando de fluido vital. Se a gente produz ou se a gente capta. Então, antes da gente responder essa pergunta, vamos pelo menos primeiro entender o que é o fluido vital e qual é a diferença dele para o fluido cósmico universal. Bom, o fluido cósmico universal, ele está presente em absolutamente tudo no universo. Tudo. Porque tudo que existe hoje no universo foi criado a partir do fluido cósmico universal. Ele permeia, ele cria, ele sustenta tudo que existe no nosso universo. E isso vale para os planetas, para as galáxias, para os asteroides, para as estrelas, para nós, para os animais, enfim. Tudo que circula, tudo que existe dentro do universo foi criado e é sustentado a partir do fluido cósmico universal. Então, quando, por exemplo, o nosso planeta foi criado, né, o planeta Terra foi criado, ele recebeu um quantum de fluido cósmico universal. E foi com esse fluido que os engenheiros siderais começaram a modelar o que seria o nosso planeta Terra. E como a gente sabe que toda ação gera uma reação, no momento em que essa modelagem começou a receber o fluido cósmico universal, automaticamente ela reagiu de volta. Reagiu enviando de volta a sua própria energia, ou a energia planetária. E o encontro dessas duas deu forma ao planeta. Então, o nosso planeta Terra, ele possui o fluido cósmico universal e ele possui a energia planetária, que a gente chama de energia telúrica. As duas estão presentes no nosso planeta. Ora, se nós estamos nesse universo, se eu também acredito nisso, que tudo que está dentro está fora, tudo que existe no macro existe no micro. Então significa dizer que dentro do meu corpo eu também tenho um quanto de fluido cósmico universal e um quantum de energia telúrica. Que aí vocês concordam comigo? Porque eu sou uma parte do universo. Eu fui criada à imagem e semelhança, ou seja, tudo que está no universo está dentro de mim. Então, se o universo tem, se o planeta onde eu vivo, ele tem fluido cósmico universal e tem energia telúrica, as duas estão presentes dentro de mim. Agora, quando eu recebo um fluxo do fluido cósmico universal e quando eu recebo um fluxo da energia telúrica, o encontro dessas duas dentro de mim produz o fluido vital, que é a energia que eu uso para me movimentar, para fazer as coisas acontecer, para sobreviver. Então, existem algumas linhas que chamam o fluido vital de prana, ou de chi, ou de ki, ou de sopro divino, mas a gente está falando da mesma coisa, da energia que eu uso, do combustível que eu uso para existir nesse planeta. Então, é o encontro do fluido cósmico universal com a energia telúrica que juntas, o encontro dessas duas, eu começo a produzir o fluido vital. Então veja, eu não capto o fluido vital, eu produzo o fluido vital. Eu capto as duas energias, do cosmos e da Terra, e produzo o fluido vital. E de que maneira isso acontece? Nós fomos criados uma matriz perfeita. Tudo que existe dentro do nosso corpo foi criado porque tem uma função. E aí, quando eu falo nosso corpo, eu estou falando do nosso conjunto de corpos. Porque a gente não é só o corpo físico, a gente tem vários outros corpos.
Se por um acaso você tem alguma dúvida em relação a quais são esses corpos, os nossos corpos sutis, eu te convido a assistir um vídeo que está aqui no nosso canal, que fala exatamente sobre isso, sobre os corpos sutis na prática. Eu vou deixar o link aqui e depois você dá uma olhadinha para entender exatamente quais são esses corpos e como eles funcionam. Então, voltando à nossa matriz perfeita, ela foi criada com todas as ferramentas que a gente precisa para, primeiro, alimentar esse corpo. Quando eu tô falando de alimentar, eu tô falando de canais energéticos que permitem essa energia, esse fluido vital circular por todo o nosso corpo, em cada um deles. E, além disso, a gente tem uma malha energética que permite esse intercâmbio de energia, porque os corpos não são camadas isoladas, eles se interpermeiam o tempo inteiro, eles trocam energia o tempo inteiro. Então a nossa matriz perfeita foi criada assim, para que a energia flua dentro do corpo e flua de um corpo para o outro. Então significa dizer que quando eu produzo o meu fluido vital, ele percorre todos esses corpos o tempo inteiro alimentando todos esses corpos. E o que acontece num corpo, obviamente, interfere nos outros. Porque nós somos um sistema perfeito. E por que eu estou falando isso tudo? Porque parte desse processo de criação é escolha nossa. Somos nós que determinamos a qualidade e a quantidade de fluido vital que eu estou produzindo. De que maneira? Quando eu começo... Lembra que eu falei que os corpos se interpermeiam? Então, significa dizer que o meu corpo mental, o meu corpo emocional, eles interferem nessa mistura. Então, quando eu começo, ou quando eu permito que o meu corpo mental saia do equilíbrio, ou esteja muito presente, com sentimentos mais contaminados, com sentimentos mais densos, ou quando o meu corpo mental participa com excesso de pensamento, com pensamentos mais negativos, eu estou interferindo nessa mistura. Concordam comigo? Eu estou colocando ali elementos que não são tão puros assim. E isso me afasta da minha matriz perfeita. Porque voltando ao padrão do universo, qual é a lei que mantém o equilíbrio do universo? Não é a lei do amor? O nosso universo não foi criado pelo amor do Criador por nós? Se a lei que equilibra o universo é a lei do amor, e se eu me permito, por escolha consciente ou inconsciente, vibrar distante dessa lei, significa que eu estou fora da minha matriz perfeita. E daí vem os meus desequilíbrios, sejam mentais, emocionais ou sejam físicos, transformados naquilo que a gente chama de doenças. Então, a escolha é nossa, é sempre nossa. Por isso que eu quis falar sobre isso hoje, da nossa responsabilidade na produção desse fluido vital. Por quê? Porque não cabe mais a postura da vítima, né? Não cabe mais a postura de eu não merecia ter ficado doente, ou eu não merecia tá vivendo esse momento de desequilíbrio. Talvez não merecesse, mas a gente criou esse momento. A gente facilitou a existência desse momento. Então é importante que a gente saiba cada uma das etapas em que estamos envolvidos. E nós estamos diretamente envolvidos na produção do nosso fluido vital. Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Por que será que quando a gente joga uma semente num canteiro, a planta simplesmente faz o seu processo? Sim, porque ela também recebe o fluido cósmico universal, ela também retira a energia telúrica, junta as duas e produz o seu próprio fluido vital. E é com esse fluido vital que ela cresce, bonita, verde, exuberante, dá os frutos, se for da sua natureza, dá fruto, dá flor, se for da sua natureza, dá flor, e ela faz o que ela veio para fazer. Por quê? Porque a Melissa,
não fica pensando, poxa vida, por que será que eu não posso ser um agrião? A Rosa não fica pensando que, poxa vida, eu podia muito bem ser uma Margarida. Não, elas são o que elas são. Elas vivem o que elas vieram para viver. Elas não questionam o fluxo do universo, elas não lamentam o fato de terem um ciclo de vida maior ou menor que a outra, porque elas entendem que tudo no universo acontece como deve acontecer. E aí a minha pergunta é, a gente faz isso? A gente consegue viver dessa maneira? A gente consegue reconhecer que cada dia que a gente vive é um presente e que ele está dentro de um planejamento divino, que tudo está acontecendo exatamente da maneira como deveria acontecer? Ainda não. E exatamente por isso, porque a gente ainda não consegue reconhecer a magnitude desse planejamento divino, que a gente tem tanta interferência, a gente tem tantos pontos de desequilíbrio. Porque cada vez que eu me permito sentir determinada emoção mais tempo que o necessário, eu crio um bloqueio. Porque existe uma diferença entre emoção e sentimento. As emoções, elas acontecem, elas são uma reação a determinada situação. Então eu posso estar numa situação e reagir com medo, com raiva, com tristeza, sentir essas emoções. Por isso que muitas correntes dizem que não existe emoção boa nem emoção ruim. A emoção é emoção. Agora, o que vai diferenciar é como eu sinto essa emoção. Por quanto tempo eu sinto essa emoção. E de que maneira eu sinto essa emoção. Como é que eu transformo essa emoção num sentimento denso, num sentimento pesado, num sentimento que me afasta da minha matriz divina. Ou seja, é normal eu ter um sentimento de medo. Eu ter uma emoção diante de uma situação e eu sinto medo. O medo faz parte de mim. Agora, como é que eu lido com ele? Durante quanto tempo eu fico sentindo este medo, mesmo depois da situação já ter passado? E aí eu crio desse medo um hábito de vida. Eu passo a ter medo de tudo. A situação já passou, mas eu continuo vibrando nesse medo. Isso cria bloqueio. Isso me afasta da matriz divina. Isso interfere na qualidade do meu fluido vital. E isso gera um desequilíbrio. Entendem a diferença? Por que as plantas são exuberantes? Porque elas não criam isso, elas sentem o que elas têm que sentir, elas produzem o que elas têm que produzir, elas nascem na hora que têm que nascer e morrem na hora que têm que nascer. Elas simplesmente são o que elas são e o que elas vieram aqui para fazer. E a gente quer mais, a gente quer interferir, a gente quer mudar e nem sempre a gente sabe como mudar. Então, quando a gente começar a criar esse olhar de que fazemos parte do universo e que a gente deve confiar no fluxo desse universo, a gente começa a produzir fluido vital de qualidade melhor e a gente permite que ele flua de maneira melhor. E por que eu preciso produzir fluido dessa maneira? Por que eu preciso me preocupar com isso? Porque assim como nós somos parte do universo e a gente repete a matriz divina, nós também somos co-criadores. Claro que dentro de um âmbito menor. Eu não consigo criar um planeta, mas eu consigo criar situações favoráveis para a minha vida. Eu sou capaz de fazer isso. Só que para esse exercício de cocriação, eu preciso ter um fluido vital de boa qualidade e um fluxo energético de boa qualidade. Porque até a criação, ela também está viva, ela também é energia e ela precisa ter fluxo para acontecer. Então eu li isso no livro, né? Eu sei como é que o exercício da cocriação. Eu penso, eu imagino, eu visualizo, eu sinto, eu faço todas as etapas e ela não acontece. Talvez por quê? Porque eu não tenho combustível para permitir que ela flua no fluxo do universo. Então é por isso que eu resolvi chamar a nossa atenção, e aí eu me incluo nisso, né? Chamar a nossa atenção para que a gente faça
diariamente escolhas que nos permitam produzir um fluido vital de boa qualidade. Porque a gente já sabe como é que faz para captar tanto o fluido cósmico universal quanto a energia telúrica. Eu capto o fluido cósmico universal através da respiração consciente, da meditação, de práticas curativas. Eu abro o meu receptor para isso. Eu capto a energia telúrica no contato com a natureza, com o pé no chão, com o pé na terra, com o pé na grama, cuidando das plantas, através de uma alimentação mais natural. E eu capto a energia telúrica. E aí, quando chega dentro de mim, eu começo a colocar interferência. E o resultado dessa produção do fluido vital, ele acaba não sendo tão satisfatório. Lembrando que eu tenho uma matriz perfeita. Eu tenho todas as condições de fazer esses fluidos percorrerem. Mas mesmo assim, através das minhas escolhas, eu acabo criando pontos de bloqueio. Imagina, visualiza isso. O fluido cósmico, ele entra pelo chakra coronário, que tem abertura para cima. Então ele vem de cima para baixo. A energia telúrica, ela vem pelo chakra básico, que também tem abertura em cone, só que voltado para baixo. Então a energia telúrica vem de baixo para cima. E elas vêm serpenteando pelo nosso corpo. Em determinados momentos elas se encontram. E é exatamente nesse ponto que a gente produz o fluido vital, que são os chakras principais. Mas lembre-se que dos chakras principais eu tenho uma série de canais que vão levando essa energia onde ela precisa. Então, tá tudo funcionando perfeitamente. Qual é o meu cuidado? É como se a gente estivesse preparando um alimento. Eu tenho todos os ingredientes separados, eu tenho a panela apropriada, eu tenho o fogão pronto para ser utilizado, tenho todas as ferramentas que eu preciso. E aí eu começo a fazer as misturas. Mas aí por determinado motivo eu quero botar mais sal do que eu acho do que deveria, eu coloco mais pimenta do que eu deveria, ou eu coloco só metade do ingrediente que estava previsto, ou boto menos açúcar, e aí o resultado talvez não seja 100%. Então o que a gente precisa ter atenção é quanto eu estou colocando de pensamento, quanto eu estou colocando de sentimento, qual é a qualidade desse pensamento, qual é a qualidade desse sentimento, para que eu possa ter um resultado final de acordo com a matriz divina. Se os meus pensamentos e os meus sentimentos me afastam da minha origem, se eles estão em desacordo com a lei que equilibra o universo, que é a lei do amor, eu estou me afastando da minha matriz divina. Eu estou abrindo mão de usar ferramentas e ingredientes perfeitos para obter um resultado perfeito, para obter um fluido vital da melhor qualidade e com ele eu criar tudo aquilo que me é necessário, tudo aquilo que me é útil, tudo aquilo que está previsto no meu plano encarnatório, tudo aquilo que o fluxo do universo tem me oferecido. Então o convite é esse: observar, observar, observar e modificar tudo aquilo que é necessário. Fazer escolhas mais sábias, fazer escolhas mais adequadas para que a gente se mantenha cada vez mais em equilíbrio e em harmonia com a lei máxima do universo, que é a lei do amor, usando as ferramentas que nós recebemos, usando essa matriz perfeita que nós somos. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se acha que pode ajudar alguma pessoa nessa reflexão, por favor, compartilha. E se ainda não se inscreveu, aproveita, se inscreve e marca lá o sininho para a gente se encontrar nos outros vídeos. Um beijo, obrigada pela companhia e a gente se vê. Tchau!